Quando o seu poder não está na sua mão, seu poder está aonde? Seja muito bem-vinda a esse segundo vídeo da sequência de vídeos antes que o ano acabe. E hoje a gente vai falar sobre você começar a tomar o seu poder de volta. Antes que esse ano acabe, eu vou te dar aqui nesse vídeo alguns insights poderosos para você não chegar no ano que vem ainda confundindo afeto com desistência de si, amor com se perder no outro. Esse vídeo é para você entender que tomar o seu poder de volta é necessário, é algo muito, muito, muito importante. Um tempo atrás um vídeo meu viralizou e nesse vídeo eu conversei durante um único fim de semana com mais de 300 mulheres. Todas vinham falar comigo porque tinham questões, elas achavam, com relacionamentos. E na minha conversa com essas 300 mulheres, eu pude aprender que elas não tinham questões com relacionamentos, elas tinham uma dificuldade imensa em sustentar o próprio poder quando elas estavam num vínculo afetivo, quando elas estavam num relacionamento. Essas mulheres, muitas vezes, na vida pessoal, no trabalho delas, elas não tinham a menor dificuldade de impor os seus limites, de falar o que elas precisavam, de se colocar como eu só aceito isso aqui e não baixo. Mas quando elas entravam dentro de um relacionamento, essas mulheres, elas se perdiam de si. E porque elas se perdiam, elas passavam a aceitar exatamente tudo. Tudo que aparecia na frente dessa mulher, ela aceitava porque ela achava inconscientemente que era melhor isso do que nada. Essa mulher, gente, talvez você se identifique com ela tá indo se relacionar com o outro de um lugar de muita saciedade. E se eu tô indo de um lugar de muita saciedade, eu já tô me colocando nesse vínculo, assumindo que eu não tenho o que o outro tem. Eu já tô entrando nesse vínculo dependente do outro. Eu não tô saciada, eu não sei que dentro de mim eu posso ser a fonte do meu próprio amor, que dentro de mim eu também posso me nutrir, que nos meus afetos para fora dessa relação, na minha vida, eu posso viver tão cheia de mim mesma, que esse relacionamento, ele não é uma necessidade. Se isso faz sentido para você, continua aqui nesse vídeo que talvez você vai conseguir destravar alguns pontos cegos importantes que estão impedindo os seus relacionamentos de fluírem como você gostaria. E a gente não tá falando aqui só de sustentar poder, a gente tá falando também de sustentar amor, porque eu percebo que muitas delas, quando sente amor, quando se apaixona, já quer logo vazar esse amor, já quer dar tudo pro outro, esquece que nós somos, em natureza, grandes cálices. E sendo nós esses cálices, a gente pode sustentar esse amor e entender o quanto faz sentido jorrar ali. Porque para eu jorrar uma coisa que é muito vital para mim, que é muito necessária para minha nutrição, para minha manutenção, para eu jorrar isso pro outro, esse outro tem que me entregar algo que faça com que isso se multiplique, que faça com que isso se expanda. Mas se nada me é dado e eu dou algo que é muito precioso para mim, vocês percebem que a matemática ela não fecha. E por que essas mulheres, talvez você se identifique com ela, faziam isso? Porque muitas delas acham que elas darem tudo delas, darem todo o amor delas, é a única opção para que elas recebam isso aqui e se mantenham minimamente saciadas. Então a gente está falando aqui de não saber sustentar amor, de não saber sustentar o poder, e a gente vai começar a falar agora de como a gente desmantela isso, né? Primeira coisa que a gente precisa deixar cair por terra é essa ideia de que o amor, a aceitação, o aplauso do outro é superior ao seu. Se você nesse momento sente que só vai experienciar o amor no momento em que alguém te der, pode ter certeza que você vai entrar nesses vínculos desse lugar de saciedade, de falta, porque você está assumindo para você que isso não está em você, que isso só pode ser encontrado fora e mais, que o valor disso está fora. Entenda que isso não é uma questão sua, entenda que socialmente você foi criada para acreditar nisso. Então o que a gente está fazendo aqui é desmantelando uma teia que te mantém num ciclo onde você sempre aceita menos, onde você sempre busca menos e sempre busca isso fora. Toda vez que a gente está fazendo isso, a gente está se relacionando num lugar de muito pouco poder, gente. É isso que esse sistema deseja, certo? Então entende que esse amor do outro, ele não tem tanto poder quanto o seu.
Eu quero que você saia desse vídeo começando a valorizar o amor, o acolhimento e a capacidade de se valorizar que já existem dentro de você. A segunda coisa é você se lembrar que você tem agência. Você se lembrar que você tem total e completo poder de escolha. Por mais que você me fale, nossa, Bárbara, mas a minha vida inteira eu me relacionei com pessoas que me davam migalhas. A minha vida inteira eu assisti as minhas ancestrais, assisti a minha mãe, assisti as minhas amigas viverem relações muito ruins. Como é que eu vou acreditar que existe mais? Você vai ter que acreditar. Se você está assistindo esse vídeo é porque algum pedaço seu já acredita. E aí você tem duas opções, ou você continua com essa história de que é melhor eu ficar com o que tá na mesa porque é o que eu conheço, ou você decreta pra você mesmo que eu vou ir além daquilo que é familiar. Aquilo que é familiar não é regra, é só familiar. Imagina o que seria da história da humanidade se todo mundo ficasse no que é familiar, a gente não evoluiria. A gente só tem todas as conquistas e todos os avanços e evoluções porque as pessoas não se contentam com o que é familiar. Então não é porque isso é familiar que isso é a regra. E quando você começa a entender que não é porque é familiar que é a regra e começa a se dedicar e a viver os processos intensos que você precisa viver muitas vezes para se encaminhar, para se alinhar com isso que, como eu gosto de dizer, que tem o seu nome, com isso que vai te nutrir de um jeito que você não consegue nem imaginar nesse momento. Esse é um processo de transformação profunda e esse é um processo que vai te entregar o que você deseja nos relacionamentos amorosos. Então não é porque está na sua mesa que você vai comer. Não é porque é o que te deram até agora que você vai continuar aceitando. Isso é começar a tomar o seu poder de volta. É a lembrar que você tem total capacidade de dizer não. Mesmo se o não te deixar num vazio completo, mesmo se o não te deixar de frente para a sua solidão, de frente para os seus maiores medos, entenda que eu gosto sempre de trazer isso para as minhas alunas, para as minhas mentoradas, esse é o portal. As grandes coisas, meus amores, elas não estão na mão das pessoas que não têm coragem de atravessar esses grandes portais. E esses grandes portais vão exigir você encontrar com um desconhecido, que é diferente de tudo que você experienciou agora. Porque vamos pensar que se a sua vida inteira te deram migalhas e você aceitou, isso é familiar para você. Você conhece isso. Agora, quando eu falo não, você vai atrás daquilo que honra quem você é, você percebe que vai ter um desconhecido? Que vai ter um espaço. E o que é grandioso pertence às mulheres que têm a coragem de atravessar esse espaço e não soltar a mão do que elas merecem. Agora tem um ponto aqui importante. Eu sei que muitas de vocês vão ver esse vídeo e falar, concordo com tudo, mas eu ainda não sei como. Eu ainda não me sinto pronta, eu ainda me sinto muito bloqueada, eu ainda não sei nem como eu me posicionaria nessa relação, eu não sei nem como eu sairia da mesa. Calma. O que acontece? Por que você está sentindo isso? Porque o seu corpo ainda está encontrando muita segurança nesse lugar, que é um lugar que a gente pode concordar que você não deveria estar. Então, para você sair desse lugar e atravessar esse desconhecido, a gente precisa expandir a sensação de segurança do seu corpo. Isso que eu trago dentro dos meus trabalhos individuais, gente. A gente entender como você expande a segurança do seu corpo para você ir além do que você conhece. Enquanto você achar que estar aqui e só saber que não dá mais para estar aqui, basta, você não anda. Não adianta saber que não dá mais para ficar aqui. A gente precisa ensinar para o seu corpo que é seguro e que você merece para que você comece a caminhar. Que você merece, eu diria que é até um pouco supérfluo. Porque quando você começa a entender que é seguro fazer diferente, tudo muda. E tem várias coisas que eu chamo de ponto cego, que inclusive dentro dos meus trabalhos individuais é a primeira coisa que eu sento com uma mulher e vejo, né? Quais são os pontos cegos? Pontos cegos, gente, são coisas que a gente não está conseguindo ver. Quais são os pontos cegos que nesse momento não te deixam fazer diferente? Quais são os pontos cegos que todas as vezes que você tenta sair, que você tenta reclamar o seu poder, fazem assim com você? Quais são os pontos cegos que você ainda permite que te roubem da sua radiância?
Eu sinto que viver relacionamentos muito plenos é uma consequência de ser uma mulher que é devota da sua radiância, que não negocia a sua radiância, porque aí o outro vai te encontrar nesse lugar. Isso não quer dizer que você não vai ter dias ruins, isso não quer dizer que você não vai ter momentos que você se desalinha de você, mas a sua conexão com você, ela é norte. E não manter afetos a qualquer custo. Percebe que talvez isso que tenha norteado a sua vida até agora, por isso que você tenha aceitado tão menos do que você merece? Então é muito menos sobre manter qualquer tipo de afeto e muito mais sobre se manter devota a essa sua radiância, sobre se manter devota a esse poder que é seu. E aí, imagine, desse lugar, quem não são os afetos, os encontros, quem não são as pessoas que você vai se apaixonar? Percebe como é muito diferente desse outro lugar que a gente estava falando, que é um lugar de saciedade, é um lugar de eu não tenho, então me dê. Eu preciso do seu, porque eu não tenho, porque eu não sei me dar. Na hora que isso vai, meu Deus, está indo embora, e aí eu não sei. É muito diferente, então eu quero que você... Como seria se relacionar de um lugar de saciedade, de um lugar de radiância, de um lugar aonde você não sai do seu eixo para estar com o outro. Claro que às vezes você vai precisar fazer concessões, claro que às vezes você vai precisar fazer coisas que você não gostaria tanto de fazer, mas sair do seu eixo, desmontar da pele da sua verdade para agradar, para manter, para sustentar uma paz que só beneficia o outro, não é algo que você faz mais. Olha como só de eu falar isso já elimina metade, 90% talvez, das pessoas com as quais você se relacionou até agora. Porque talvez fossem pessoas que se beneficiassem desse lugar de você se perder de você. Mas quando eu tô falando disso, eu tô falando de alguém que realmente quer estar com você. Porque a pessoa não está ganhando mais, tirando mais. Ela tá interessada em você. Ela quer conhecer você. Ela quer construir com você. Faz sentido? E é assustador sim, se até hoje você só se relacionou com pessoas que queriam pegar mais do que deviam. Mas esse é um lugar que a gente, como eu falei no começo do vídeo, é um lugar pra gente se construir internamente. Eu construo essa segurança interna dentro de mim. E isso vai fazendo com que essas pessoas se aproximem, com que eu tenha certeza de que isso é o certo. Por mais que talvez eu fique meses sem conhecer ninguém, sem viver ninguém, eu sei que isso é o certo, porque as pessoas que se aproximarem vão estar interessadas em me conhecer e não no que eu posso entregar para elas, não em como eu posso salvar elas, não em como eu posso blá blá blá. Mas isso vai começar com você. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu like, comenta aqui embaixo o maior insight que você teve, eu vou adorar saber. Eu vou colocar aqui embaixo também meu Instagram e vou dizer que no dia 5 de janeiro eu vou abrir vagas para quem tiver interesse de trabalhar comigo individualmente. Esse ano a gente está abrindo 2 formas de trabalho no individual. Eu vou ter uma jornada de acompanhamento terapêutico para quem quiser um processo mais longo, minhas vagas para mentoria individual. Eu espero vocês lá. Te mando um beijo muito grande e até a próxima.